dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nona Guiara, embaixadora da ANMV. Estamos aqui na PetVet para mais um episódio do Vet Conecta. No episódio de hoje, a gente trouxe o Flávio para descobrir um pouquinho do profissional que é por trás do médico veterinário. Bom dia, Flávio, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe, né, que hora que o pessoal vai estar assistindo. Exatamente. Mas muito bom dia, Nona. Se apresente para o pessoal. Sou o Flávio, né, eu sou médico veterinário. Tenho meus 17 anos de formado já, né? Tava fazendo essas contas antes de entrar aqui. Doeu um pouco. Mas, cara, é bacana. Eu acho que é um tempo que dá pra gente entender muita coisa, né, do mercado. Dá pra conhecer muita coisa, entender como é que estão as mudanças no mercado. Eu formei na Rural, lá do Rio, né? Então, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que as pessoas confundem, né, com o FRJ, mas é o UFRRJ. E da graduação eu ainda trabalhei, assim que eu fiz a graduação eu tentei, eu sempre pensei, né, em trabalhar com nutrição de cães e gatos, e aí eu fiz, só que eu tentei uma residência de nutrição clínica em Jaboticabal, que era a única então que existia aqui no Brasil, e não passei na primeira vez, então eu fiquei pelo Rio de Janeiro trabalhando como promotor técnico, né, da Royal Canin, inclusive. Fiquei alguns meses, mas eu nunca perdi o foco e continuei a estudar e eu consegui passar na segunda tentativa. Na época, a gente só tinha 2 tentativas para fazer residência. E aí eu entrei então na residência de nutrição clínica lá na Unesp de Jaboticabal. Então eu me mudei do Rio de Janeiro, fui embora lá pro interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, para quem não conhece, né, Jaboticabal. E ali eu fiz a minha residência em nutrição clínica de cães e gatos, fiz o meu mestrado e também, né, com nutrição de cães e gatos. Cheguei a entrar no doutorado também, mas aí a vida foi abrindo oportunidades e fiz a escolha de agarrar essas oportunidades. E aí eu deixei, então eu não fiz meu doutorado, eu fiz 6 meses só de doutorado e fui embora para Goiás. Aí em Goiás eu fui junto com uma colega, né, que a gente foi montar uma ração de cão no interior de Goiás. E aí dali eu fui, então, a gente montou, né, a ração, onde ela fazia parte de formulação e eu fazia muito mais a parte de comunicação, relacionamento, até porque a gente aprende a fazer tudo nessa parte de nutrição de cães e gatos, lá em Jaboticabal. Você aprende a parte clínica, você aprende a parte básica, você aprende a parte de desenvolvimento de produto também, dentro de uma fábrica experimental que tem lá. Só que eu acho que já estou até falando muito, né, aqui, mas eu acho que dessa parte de falar, de relacionamento, de conversar com as pessoas, eu acho que eu fui tendendo para esse lado de mostrar para as pessoas o que é a nutrição de cães e gatos de uma forma mais palatável, né, como a gente tinha comentado, então numa forma mais simplória para o médico veterinário entender o que é a nutrição de cães e gatos, que é bem importante, né? Hoje a gente é o 5º parâmetro vital, né? No clínico, você saber, você entender como está a nutrição desse paciente. Aí dali eu fui para Premier, né, no caso. Então eu tomava conta do Centro-Oeste, ali na Premier. Vim para São Paulo, né, uma promoção, e há 2 anos, vai fazer 2 anos, eu e a Rios, a gente conversou. E foi interessante, e hoje eu estou na Rios hoje como responsável, então, dessa parte de capacitação técnica, né, de comunicação técnica também, hoje aqui no Brasil. Então, hoje a gente que faz esse trabalho na Rios, né? Então, todo o material que vocês recebem, né, nas clínicas, toda a parte pensante de como a gente entrega para o médico veterinário as comunicações da Rios, hoje a gente é uma equipe, né, que faz esse trabalho. Então, eu acho que não sei se é tão curta assim, mas essa é a minha história. Então, eu trabalho com nutrição de cães e gatos, mas hoje voltado num foco mais de comunicação, né, para o médico veterinário. Fora da sua carteirinha de CRMV, quem que é o Flávio? O que ele faz fora do escritório da Rios? Cara, olha, apesar de eu falar disso, né, de a gente ficar falando, conversando muito, eu sou um cara até bem caseiro. Sou mais na minha. Bom, quando a gente é mais novo, você vai tentando um monte de coisa, né?
Você sai, faz... Só que eu acho que eu nem peguei a época que mudou o nome de balada. Porque lá no Rio de Janeiro ninguém falava de balada, falava festa. Então eu até ia e tal, mas eu não sou muito disso. Eu sou muito mais caseiro. Gosto de passar meu final de semana, gosto até, eu vou te dizer que gosto até de trabalhar final de semana, mas assim, sem compromisso, de pensar em coisas que eu vou fazer, que eu vou fazer. Criativo. O meu criativo, para poder durante a semana trabalhar, mas foi até tarde, hoje eu tô com meus 40 anos, mas na minha década de 30 eu comecei a conhecer o Brasil, então eu vi que eu gosto muito de viajar, de conhecer lugares, conhecer os rios e lagos azuis que existem aqui no Brasil. Então eu já dei uma volta boa aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem outros colegas veterinários, né? Tem o Paulo Yark, né? Um oncologista que é conhecido, que é colega meu também, próximo. Então a gente tem o Felipe também, né? Que é professor de obstetrícia lá da Rural. Então a gente já tem até conversado algumas vezes assim para a gente tentar fazer alguma coisa juntos. Né, pra gente conhecer aí alguns lugares. Só que acompanhar o Paulo é difícil, porque o cara já conhece praticamente tudo, então não sei o que vai ser novidade. Mas aí eu pego sozinho mesmo e vou embora aí pra esse Brasil pequeno aí pra gente conhecer. Não, então, o Instagram do Flávio é uma coisa absurda, assim. Cada hora você fala, meu Deus, isso existe, meu Deus, isso existe. Que bonito, que bonito. E eu tive recente agora eu gosto muito de Goiás. Eu morei em Goiás, então eu passei a adorar aquele estado. E aí eu não sei quem já teve a oportunidade de conhecer a Chapada dos Veadeiros, eu convido porque é simplesmente um lugar mágico. Eu tive aí umas 2 semanas atrás. Fui conhecer os Lençóis Maranhenses, na verdade. Fui sozinho, fazer uma caminhada. Né? Então a gente atravessou durante 5 dias a pé os Lençóis. Aí depois eu fui pra Chapada, que simplesmente lindo. E você consegue perceber, assim, talvez algumas habilidades que você desenvolva nessa questão de viagem, de explorar as coisas que te ajudam de forma mais direta dentro do teu trabalho no escritório? Nona, sim, porque do mesmo jeito que a gente está aqui, né, na PetVet, que é um lugar, são congressos, né, incríveis para você conhecer pessoas, para você conhecer profissionais, para você trocar ideias do que acontece. A gente está em São Paulo, mas é interessante porque tem pessoas do país inteiro. E às vezes a gente imagina que o foco está só em São Paulo, Sudeste, né, o Sul. Só que, cara, o Nordeste tem pessoas incríveis que têm ideias incríveis. No Centro-Oeste, então, eu acho que são as pessoas mais engraçadas que eu já conheci no Brasil, é o pessoal do Centro-Oeste. Então você começa a ter ideias, você começa a conhecer culturas diferentes e como você vai se comunicar com pessoas que não são daqui em si. Né? Então, é diferente a comunicação. Por exemplo, até um case engraçado, né, diferente, na empresa que eu trabalhava anteriormente, foi lançado um produto sabor mandioquinha. Como é que é chamado mandioquinha? Você sabe o que é mandioquinha? Como é que é chamado mandioquinha em Curitiba? Em Curitiba eu não sei, porque eu também já morei em vários lugares, mas pra mim é mandioca, já ouvi macaxeira, já ouvi... Não, essa é mandioca, tô falando a mandioquinha. Pois é, mandioquinha é aquela, é uma amarelinha. Tá. No Rio de Janeiro ela é chamada de batata baroa. Já ouvi falar. E no Nordeste ela é chamada de cenourinha, batata cenoura, uma coisa. Tá. Então, assim, como que você vai comunicar isso? Porque na embalagem tá escrito mandioquinha. Como é que você vai falar isso para as pessoas? Então, é importante você conhecer a cultura, é gostoso você ouvir sotaque, eu adoro ouvir sotaque. Então, a gente... Carioca, eu acho que eu sou carioca, sou lá do Rio de Janeiro, né? Então, eu não sei se a gente é meio nichado, a gente gosta do nosso... Eu acho que eu já perdi um pouco do sotaque, mas a gente gosta do nosso sotaque. E as pessoas gostam também, mas você fica naquela, mas, puta, aquele sotaque não pode falar palavrão, né? Desculpa. Rio de Janeiro, né, galera? Desculpa. Faz parte do... E a gente... Desculpa, eu já melhorei muito nisso. Mas a gente... É gostoso de ouvir o sotaque de Goiás, de Minas, do Natal, de Fortaleza, da Bahia, sabe? Então é gostoso de você ter essa cultura. Então, isso de fazer essas viagens, de conhecer pessoas novas, porque eu viajo sozinho, normalmente. Então, eu passo a conhecer pessoas no meio do caminho. Então, isso traz pra gente
conhecimento de como você lidar com pessoas diferentes, novas, e como você se comunica também pessoal e profissionalmente. É bem legal. E em relação a viajar sozinho, assim, como é que começou? Nossa, foi por necessidade. A gente tava até falando, a gente tava comentando, você falou, nossa, que depressivo. Na conversa anterior, né? Mas, cara, eu vou te dizer que foi difícil pra mim. Eu não confesso que não gostei muito, não. Hoje eu não sei te dizer se eu gosto muito ou gosto pouco. Mas eu não queria ficar em casa parado, eu não queria ficar em casa sozinho, e eu achei que tinha muita coisa pra conhecer, né, no Brasil. E eu acho que eu não tenho tantas amizades próximas que gostam do que eu faço. Gostam do que eu gosto também de fazer. Dificilmente alguém encararia 5 dias de caminhada nos Lençóis Maranhenses. Então eu vou lá e faço sozinho. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu falo também, né, com amigos assim, mas eu gosto até uns 2, 3 dias, sabe, de estar sozinho. Depois fica... Depois o peixe fede. Depois você... Depois, pô, podia estar conversando, né, com mais gente aqui, mas eu gosto, me deixa tranquilo, sabe, eu acho que eu acho muito importante essa parte de você liberar a mente do trabalho e você poder se conectar com outras coisas. E eu acho que eu sou uma pessoa criativa, eu gosto de estar com pessoas criativas. Então isso me ajuda a pensar em coisas novas pra gente fazer no trabalho, ou até na vida mesmo. Então, você acha que viajar sozinho te ajudou também a trabalhar sozinho? A gente nunca trabalha sozinha, né? Cara, mas ter uma independência de profissional, assim, de putz, vou traçar a minha carreira independente se outra pessoa vai junto. Ai, não é difícil, cara. Porque eu sempre... eu gosto de trabalhar em equipe. Eu gosto de trabalhar em equipe porque eu gosto de ouvir... Eu realmente escuto a opinião dos outros. Eu até brinco, eu sou uma pessoa muito fácil de mudar de opinião. Porque a gente tem a nossa, né? Você segue. Mas, cara, às vezes a pessoa tem outra opinião, e eu acho super válida. Por que não levar em consideração? Né? Então, eu realmente não sou aquela pessoa extremista, né? Tem que ser aquilo, ponto, acabou. Então eu gosto realmente de ouvir. Eu hoje sou responsável, né, da equipe, hoje aqui no Brasil, então eu digo que eu sou muito mais o porta-voz da equipe, porque eu quero realmente que todo mundo participe, todo mundo dê a sua opinião, fale o que acha, né, sobre o projeto, né, que cada um está levando. Eu não sei, cara, eu acho que eu nunca parei para pensar se eu gosto ou não de trabalhar sozinho. Claro que eu não consigo. Tem gente que gosta de trabalhar ouvindo música ou coisa parecida. Eu preciso focar. Eu preciso focar. Eu sou um cara um pouco disperso. Então eu preciso realmente focar, ter os meus horários, porque senão, se alguém falar alguma coisa, eu olho pro lado e eu me perco. Então eu gosto de estar ali, quietinho, né? Então, lá no escritório hoje da Rios, a gente faz presencial e home office, né? Então é mesclado. Mas eu gosto de todos os dias porque tem dia que é bem tranquilo lá de se trabalhar, é melhor do que em casa. Então eu fico no escritório tranquilo, tem uma ou outra pessoa ali para você bater um papo, conversar, trocar uma ideia, tirar um pouco também, que não dá para você ficar o tempo todo, né, sentado, pensando só naquilo que você tá fazendo. Então é bom você dar uma dispersada. Mas eu acho que eu nunca parei, cara. Não sei, eu acho que eu não sou tão fácil de trabalhar sozinho, não. Eu acho. Tá. E como é que você se programa, assim, se organiza pra conciliar a vida de viajante com a vida de veterinário? Olha, eu no início, né, a gente faz muito... A gente quer mostrar muito que tá fazendo, tá acontecendo. Então a gente acaba pegando um ritmo, principalmente quando eu cheguei em São Paulo. São Paulo é meio que uma vida insana aqui, né? Os paulistanos, né? Eles brincam que carioca não trabalha, fica na praia, né?
Então, vem falando assim de algumas coisas. Amo paulistano, tá? Amo o pessoal do... Parênteses. Parênteses, eu adorei o pessoal aqui de São Paulo. Sempre me tratou super bem. Mas não é, cara. Aqui em São Paulo é uma... As pessoas não param. Bom, você comentou, né, que tava andando lá na Faria Lima, né? Então, se você vê 9 horas da noite, os escritórios estão todos acesos ainda. 10 horas, 11 horas da noite, os escritórios estão acesos. E você acaba pegando esse ritmo. Então, você chega cedo no trabalho, você não tem hora para sair do trabalho, e você vai fazendo e a coisa vai acontecendo. E quando você vê, eu não tenho, hoje eu não tenho filhos, né? Hoje eu não tô casado. Mas eu fico imaginando as pessoas que moram longe, as pessoas que têm uma família em si, né, junta. Cara, as pessoas estão muito nesse ritmo, principalmente aqui em São Paulo. Eu acredito que em outras partes também daqui do país, mas aqui em São Paulo é muito intenso. E se você entrar nesse ritmo, você entra nesse ritmo de alguma forma. Então, se você não parar, pensar no que você está fazendo até para tua saúde, você pira. Então, eu me permito realmente, olha, meu horário chegou, esse horário, a partir de agora, eu vou parar, não quero pensar em nada, a noite é minha, né? Claro, tem dia que você acaba ficando, né? Tem algumas coisas que você tem que fazer entregas, né? Que ficaram pendentes, mas eu deixo minha noite pra mim. Ou final de semana, quando não tem algum evento, algum trabalho em si, né? Porque a nossa área comercial, você acaba tendo que trabalhar muito final de semana. Mas eu deixo o meu final de semana realmente pra mim, pra eu descansar, pra eu poder fazer minhas viagens, né? Conhecer lugares, porque senão, Nona, então você tá formando agora, né? Se Deus quiser, uma hora se sai. Deus quiser. A gente tem que saber bem, sabe? Entender quando a sua responsabilidade, o que você tem que fazer realmente, né? A entrega que você precisa, porque você se compromete, né? Com a empresa ou com a clínica ou o que quer que seja que você está trabalhando, ou até mesmo autônomo, né? Você, de alguma forma, você está se comprometendo consigo. Mas você também precisa ter o seu tempo livre, porque pira. Eu conheço, né? A gente tem aí, fala-se bastante, né? Do médico veterinário com burnout, veterinário. E realmente, se você deixar, a coisa vai. Você se envolve com a empresa, você se envolve com o tutor, você se envolve com o paciente. Eu já atendi, né? Muito também pacientes, já atendi muito tutor. Então, eu tenho essa formação clínica também, então eu sei como é que funciona. Então, você pira. Então, realmente, você tem que saber a sua responsabilidade, o que você tem que fazer as entregas, seja para terceiro, seja para si, mas você também precisa entregar para você a sua saúde. Porque senão, você se entrega, você vai. E aí, no final, você vai ver que você vai chegar 40, 50, 60 anos e a vida passou. Foi só trabalho. Foi só trabalho. Você se entregou para terceiros, né? Construiu o sonho de alguém. Você construiu o sonho de alguém e você ficou feliz da vida por isso, porque você construiu o sonho de alguém e você ficou para trás. Então, bom, você falou, né? Meu Instagram, eu gosto da minha rede social, mas dificilmente você vai ver alguma coisa profissional na minha rede social. É só pôr do sol. Pôr do sol, nascer do sol que eu amo e água azul. É isso, porque é meu álbum de fotografia, porque eu realmente gosto de olhar meu álbum de fotografia e ver, olha, Flávio, o que você já viveu, olha o que você pode viver, né? Então, realmente, isso pra mim dá um descanso. E quando você não pode viajar, assim, de noite, de fim de semana, você faz o quê? Eu fico em casa. Pera lá. Ele faz uma criação, não criação de periquitos. Também, né? Tem isso também, que eu alimento. Isso é uma crítica alta pra mim, né? Que hoje eu não tenho cão e gato em casa, né? Então isso é motivo até de brincadeiras comigo. Mas já tive muito cachorro, já tive muito gato, já atendi muitos animais, então eu sei o que eu tô fazendo, tá? Mas hoje eu consegui. Na época da pandemia, eu comecei a descobrir, eu acho que um outro hobby, que é de birdwatcher, né? Então, de ver pássaros. Eu sempre gostei de estudar
animal silvestre, né? Eu fiz 2 anos de estágio lá no zoológico do Rio de Janeiro, então eu sempre gostei da nutrição de animais silvestres também. Tava até conversando com o Puff, né, amigo? Eu sempre esqueço o nome do Puff. Desculpa, Puff. Mas é o dono lá da Exotic Pet, né? Então a gente tava conversando, batendo papo, e a gente... Então eu tava até conversando com ele, falando, eu sempre gostei disso. E hoje eu tenho meus periquitos, que eu moro aqui, né? Aqui mesmo em São Paulo. Eu ponho, todo dia eu ponho banana, eu vario às vezes com mamão também. Boto uma semente de girassol. Eu boto semente de girassol, mas é porque eles são de vida livre, tá? Então eles gastam energia, eu sei o que é que eu estou fazendo. Não dê somente semente de girassol em animais com gaiola. Mas eles são livres, então todo dia de manhã eu acordo com 20 periquitos na minha sacada, esperando eu dar comida pra eles. Então... Agora a gente pode voltar depois dessa dessa inclusão. Mas uma coisa que eu gosto muito de arte. Mas arte, assim, não em si pintura. Eu não entendo muito bem de pintura, né? Mas eu gosto muito de teatro. Então, gosto bastante de teatro. Então, normalmente, eu tô indo em algum musical, eu tô indo em alguma peça. Então, aqui em São Paulo é riquíssimo disso, né? Então... Senti muita falta quando eu morei no Centro-Oeste, que lá não são muitos, né, muitas peças, mas aqui em São Paulo é um cardápio enorme. Então, é algo que eu faço também final de semana, quando eu estou em casa fazendo o meu nada. O meu nada. Feliz da vida. Feliz da vida. E você consegue colocar a arte dentro do seu trabalho, ou é uma coisa que você, putz, vou dar uma separadinha, a arte vai ser arte, trabalho vai ser trabalho? Você tá afiada, né? Eu tô gostando também. Você tá afiada nisso. Porque eu acho que eu não parei pra pensar nisso também, mas eu acho que a gente aprende a lidar com as emoções, talvez, né? Nós veterinários somos, eu acho, com as emoções, assim, eu brinco que eu acho que tem maturidade quando nós veterinários não temos maturidade quando pegamos um filhote de cachorro, de gato, todo mundo bobo. qualquer ser filhote, ninguém tem maturidade. Então, só que, de novo, você precisa entender até que ponto você vai com isso ou não, porque você se envolve, né? Você se envolve com o paciente, com o tutor, e na arte tem o momento da emoção, o momento da risada, então você aprende também a lidar com isso. Às vezes eu extravaso até numa peça, que eu normalmente eu vou sozinho. Eu acho que eu acho que tem alguma coisa de errado aqui nessa história. Mas eu me entrego normalmente num filme, numa série, né? Então, eu assisti agora recentemente Dear Evan Hansen, né, que é um musical, que é um musical da Broadway, que virou um filme, e eles estão agora com uma peça brasileira aqui também, e aí é impossível você não se emocionar. O Rei Leão, por que não, né, também. Então, Não, quem não chorou na morte do... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é veterinário. Não tem coração, pelo amor de Deus. Então, Os Miseráveis, né? O Miserável, eu converso muito com a Malê também. A Malê é uma amiga próxima hoje em dia, né? E ela ama musical também, então a gente troca figurinha, fica conversando e a gente fica trocando cortes dos Miseráveis, né? Então, e cada um chorando de um lado porque o Hugh Jackman cantou desse jeito, ou a Fantine cantou de outro jeito, então é bem gostoso. É bem gostoso. Então, eu acho que é muito você entender como são as suas emoções dentro do trabalho também, né? Então, criar simbolismos. É uma boa maneira de se falar, por que não? E quando você fez toda essa trajetória de carreira, você conheceu veterinários do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, cara, muito legal. E você consegue pensar, tipo, que nem você estava comentando, né? O pessoal do Rio de Janeiro, mas o veterinário de não sei aonde, você consegue ver diferença entre os veterinários das diferentes regiões? Questão, talvez, de estilo de vida, de equilíbrio entre vida e trabalho, filosofia de tratamento. Luana, eu acho que eu não sei exatamente dizer isso. Eu vejo muito mais de como lidar com o tutor.
Porque o tutor, ele é bem diferente de acordo... o linguajar, as gírias. Então, até é bobo, mas, por exemplo, se você falar defecar, né? O animal defecou em alguma região, as pessoas não vão entender. Você tem que perguntar, seu animal obrou? É engraçado, mas assim, você tem que saber, você tem que conhecer as gírias do local, você tem que conhecer como funciona, né? Como que você conversa com as pessoas. Então, por exemplo, ainda não tive a oportunidade, por exemplo, de ir no Amazonas, mas como será que o veterinário que trabalha dentro da saúde única, né, vai para dentro de aldeias ou coisa parecida para você fazer todo um trabalho, né? Então, assim, eu não sei, eu sinceramente não sei, mas eu imagino que você precisa sair totalmente fora da sua caixa e mergulhar naquela cultura, né, para entender. Então, eu acho que o veterinário em si, eles são muito próximos todos. Aqui no Brasil a gente tem um nível de excelência muito alto, né, apesar claro, a gente vê aí uma série de faculdades, né, surgindo e surgem, que é algo que é preocupante realmente, mas você vê muito veterinário muito bom em todos os lugares, né? Em qualquer estado que seja, você vai encontrar pessoas muito boas que se dedicaram, que estudam, né? A gente tem, infelizmente, pessoas que você vê que são deficitárias nessa parte de estudo, mas eu acho que é muito mais coisa própria, porque a faculdade em si a gente sabe que você mesmo, né, fala bastante do incurriculável, né? Que eu acho bem bacana, é da pessoa, né? Então, eu já fui também estudante, eu via isso. Eu vi que em alguns momentos bom, foram 5 anos, né? Em algum momento você baixa a guarda, no outro você sabe que você tem que correr mais atrás. Depois que eu formei, então, eu acho que foi a parte que eu mais estudei na minha vida. Então, quando eu fui para a residência de nutrição clínica, você não tem que saber somente nutrição. Se você não souber a clínica, a fisiopatogenia da doença, você não alimenta o paciente. Então, hoje a gente vê aí uma série de veterinários tá borbulhando nessa parte de nutrição de cães e gatos. E as pessoas acabam não conhecendo a clínica, não conhecendo nutrição básica, então as pessoas não estão estudando o básico, as pessoas só querem saber se tem que dar cúrcuma, se tem que dar o melão, por que não pode dar uva, por que pode, entendeu? E é muito além disso, a pessoa hoje, eu só tô falando da minha área, né? Mas a pessoa não sabe o que é um aminoácido, a pessoa não sabe o que é uma proteína, né? Então quando você vai conversar com nutrição de uma pessoa dessa, ela bomba no Instagram, porque é polêmico. Aí você faz uma pergunta mais básica, tá, você sabe, extrato etéreo é gordura, todo mundo, nossa, eu sei porque é gordura. Mas sabe por que o nome é extrato etéreo? Você já viu fazer, a pessoa... esse foi uma das coisas que me aguçavam a curiosidade. Eu sempre fui muito curioso com isso. Então depois que eu terminei a parte da residência, eu queria, por exemplo, entender o que é proteína bruta. Ninguém come proteína bruta. Ninguém come extrato etéreo. O que é isso, sabe? Então, como que você faz uma proteína bruta? Como que você analisa isso? Qual o fator que você usa, né, do nitrogênio para você saber a quantidade de proteína? Alguém já viu pingar a gordura através do éter? Sabe? Eu vi isso porque eu fiz. A gente fez, eu sei quem são os colegas hoje que fazem. Então, eu acho que isso vai muito da própria pessoa, sabe? De buscar. Então, o veterinário aqui do Brasil, realmente, eu já fui em alguns congressos fora também, a gente vê que a gente não tá para trás e acho que não muda muito. É muito mais realmente o local, o tutor, a cultura que o veterinário ele precisa se jogar, né, e compreender para você saber lidar bem com o paciente. Eu não diria se você voltasse atrás o que você faria diferente, porque eu acho que se fosse diferente não estaríamos aqui, né? Mas se você fosse começar hoje, com o conhecimento que você já tem, com a disponibilidade do que existe de ferramenta hoje. Ixi. As pessoas ficam falando, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Isso aqui eu me arrependo de nada. Nossa, eu ia dar uma de carioca de novo, né? Muita coisa. Me arrependo de um monte de coisa que eu fiz, que eu não fiz, que eu deixei passar a oportunidade. Só que assim, foi o que me
fez estar hoje aqui, né? Eu brinco que de alguma forma deu certo, né? Eu acho que pelo jeito que eu sou, pela minha maneira, pelo profissional. Mas eu acho que ao contrário do que muitos falam, né, de como começou na veterinária, eu sempre gostei muito de bicho também, né? E eu sabia que eu trabalharia com bicho, mas nunca pensei em ser veterinário. Tanto que na época da graduação, na época de vestibular, eu tentei veterinária, tentei a biologia. Na verdade, eu tinha vontade de ser oceanógrafo, porque eu queria trabalhar com baleia, com golfinho, tartarugas marinhas, né? Quem me conhece sabe que eu amo tartarugas, né? Então eu sempre quis trabalhar, eu queria trabalhar com isso, na verdade. Só que aí eu passei na faculdade de veterinária e lá eu fui me apaixonando, né? Então, nem lembro exatamente o que você me perguntou e por que eu cheguei nas tartarugas. Mas, apaixonou, bateu no ponto. Mas assim, não, você perguntou, né, se eu falei. Talvez tomasse outras decisões, eu não sei se eu estaria aqui realmente, né? Teria tomado outras decisões pessoais e talvez profissionais também, que apareceram. Mas eu não sei, eu estou feliz. Estou bem. Acredito que hoje eu estou num maior cargo aqui no Brasil da maior empresa, né, de nutrição do mundo, né, e realmente a Rios que você aprende. A gente na época aprendeu nutrição aqui no Brasil 20 anos atrás, né, na época eu comecei realmente a estudar isso. Você estudava pela Rios, pelo livro Small Animal Clinical Nutrition. A Royal Canin também tinha livro, né, pra gente ler, pra gente estudar. Então a gente acabou aprendendo nutrição com essas empresas, né, com a Rios. Então hoje eu estar na Rios, cara, é um ganho enorme, né? Por toda a ciência, tecnologia, pesquisa que está por trás. E a gente, né, que vem... Eu vim de Jabuticabal, eu fui orientado pelo professor Aulo Scarcioff, que hoje é o maior nome da nutrição aqui no Brasil. Então você começa a conhecer mais, entender mais sobre o que é a nutrição e você entende o porquê que é bom estar numa empresa dessa, porque realmente é a ciência por trás, né? E é o que me move, realmente. Não, de verdade, é o que me move, é saber que eu estou numa empresa que eu confio, que eu sei que o produto é bom e que eu sei que eu vou falar faz sentido e eu confio de quem está produzindo, né? Quem está fazendo a pesquisa, quem está desenvolvendo o produto. Então, isso me dá uma tranquilidade também, muito grande. E para encerrar, então, se você tivesse um outdoor que todo mundo pudesse ver, que chegasse essa mensagem no celular de todo mundo, qual seria essa mensagem? Cara, vá ver o nascer do sol no Rio de Janeiro. Esse seria meu outdoor. O nascer do sol no Rio de Janeiro é a coisa mais bonita que tem. Lá no Morro dos Irmãos. Ou na Pedra do Telégrafo também. Qualquer lugar ali. Mas o nascer do sol, eu acho que o outdoor seria um nascer do sol para sempre você começar o dia bem renovado e sorriso no rosto. Então eu acho que esse seria meu outdoor. Não sei nem se seria, eu acho que muito de trabalho não, mas eu acho que isso já pautaria a sua vida pessoal e profissional para o que você tiver que fazer durante o dia. Então foi isso, pessoal. Esse foi o episódio do Vet Conecta com Flávio Lopes. O mundo pode ser explicado pela ciência. A ciência que está na água, em cada átomo, em cada reação, que experimenta, inova, mas que não explica o amor. O amor não é exato, não pode ser medido, assim como o amor de um humano por seu pet. E é nesse equilíbrio, entre a ciência e amor, que nascem as grandes descobertas, onde a tecnologia pode ser colocada a serviço da saúde, de uma vida mais longa, ativa, mas também a serviço de um sorriso, misturado com lambejos, carinho e diversão. A fórmula perfeita, dentro dos mais altos padrões, de uma nutrição superior, pensada especialmente para nossos pets, medida pelo comportamento, como ronronares e abanadas de rabo, para nutrir quem você ama, e nutrir o amor, com o equilíbrio da razão e a emoção, do cérebro e o coração, da performance e sabor, da ciência e o amor. Equilíbrio, nutrição superior para pets mais saudáveis.